assim, a maior parte dos espectadores são um pouco mais velhos. Eu já fui ao contrário do Heitor. Me surpreendia para crianças de 10 anos, né? Então, imagina mais de 50 numa sala, assim, para parar e assistir um documentário. Ele é bem dinâmico, a gente tentou realmente, né, cortar bastante, entrelaçar as histórias para justamente ficar mais apreensivo, né? E essas crianças não conheciam muito Paranapiacaba, apesar de Mauá, a cidade que eles moram, perto da ferrovia. Então você tinha que incitar um debate totalmente lúdico, né, para aquelas crianças participarem do processo, né, de memória, que é algo que já foge do dia a dia deles, né? Ferrovia para eles é uma migração pendular, vai até São Paulo, volta e não como era, vai até Santos, né? Muitas pessoas mais velhas têm essa memória do trem de prata que ia para Santos, né? Que inclusive faz pouco tempo que encerrou, né, essa viagem. Já eles não têm essa memória, eles têm a memória do trem que leva até o centro da cidade, de São Paulo. Então foi bem interessante esse debate, esse diálogo com eles, que era um público totalmente diferente do que a gente vem, né, ali, trabalhando com as exibições. E conseguimos atingir, né? Foi cerca de 1h30 ali o debate com eles, de forma bem interessante, né? De quem foi para Paranapiacaba, eu levantava a mão, quem já foi andando de trem? Então foi bem bacana, assim, todos eles são, como o Heitor colocou, eles agregam valores. Mas no caso, o que eu achei diferenciado foi trabalhar mesmo com essa nova identidade, com essa nova, né, geração que não tem nem um pouco de consciência do que foi o ontem, né? Já tem hoje, já moldado com os valores de hoje, com essa efemeridade, né, do mundo contemporâneo, de ser tudo muito rápido, de nem pensar na história, não sabia nem que se chamava Pilar, a estação lá de Mauá, enfim. Então foi interessante, né, suscitar esse debate com eles, de forma, né, lúdica. Legal, obrigada, Soraya. Agora, professor Paulo, vamos mudar um pouquinho o foco. Eu queria que você passasse um pouco dessa sua experiência enquanto pesquisador. E por que você decidiu pesquisar esse tema em específico, que é o patrimônio cultural? Até vi parte do seu trabalho, né, Trajetórias de Preservação do Patrimônio Cultural Paulista, onde você faz justamente uma crítica a esses cânones, né, da preservação e assim, reflete sobre a questão do patrimônio da arquitetura rural e tal. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória e ainda o seu trabalho, né, como docente do Museu Paulista e agora chefe de departamento, fiquei sabendo hoje. E que tipos de projetos você tem desenvolvido por lá, a relação com o patrimônio desses projetos? Então, começar é dose, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou organizar. Eu acho que eu sou filho dos anos 1968, né? O ano que não terminou, né? Mas eu sou filho mesmo na questão patrimonial, acho eu, dos anos 80, né? Porque eu era ainda muito jovem, né? Adolescente, quando eu assisti com os meus olhos, né, em 2 fins de semana consecutivos, a demolição das casas da Avenida Paulista. Eu era muito jovem, né, tinha 14 anos, mas aquilo me chocou demais, né, porque de alguma maneira aquelas casas faziam parte da minha memória. Eu trafegava demais pela Paulista e de alguma maneira, enfim, aquilo criou uma primeira sensação que foi se aprofundando ao longo dos anos para mim, de perda, né? O patrimônio, para mim, infelizmente, entrou muito a partir da noção de perda, né? Que é uma coisa complicada. Eu estudei também no centro da cidade de São Paulo durante 10 anos, fui aluno do Colégio de São Bento, em que, de alguma maneira, eu tinha contato pelo próprio prédio do colégio, os acervos do mosteiro, né? Com camadas históricas da cidade de São Paulo que eu nem suspeitava, né, no começo, né? Por exemplo, né, as imagens de barro do século XVII, né? Inclusive que ficavam os beneditinos aqui na fazenda, né, de São Bernardo, né, que é um santo beneditino, né? A imagem hoje se encontra lá no centro do Mosteiro de São Bento. Enfim, fui tomando consciência, acho que desde muito cedo, né, que a cidade tinha múltiplas temporalidades e que, ao mesmo tempo, essas temporalidades acabavam, muitas vezes, né, de uma hora para outra,
Acho que quem tem mais ou menos a minha idade se lembra da chacina que foi na Paulista, né? Que em 2 semanas caíram mais de 20 casas, né? Então isso, de alguma maneira, acho que me incomodou. Depois eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, nos anos 80, ainda quando nós estávamos fazendo secundário, em que eu vi o que era uma prefeitura interferir na qualidade de vida da cidade a partir da preservação do patrimônio. Era um momento de instalação do projeto Corredor Cultural no centro do Rio, né? Que procurava justamente não qualificar os grandes monumentos isolados, mas a paisagem da cidade, isto é, casas de comércio no centro do Rio, de serviços, né? Repito, não os grandes prédios, né? Mas uma política pública de retirada de anúncios, foi a primeira no Brasil em grande escala, né? Que aprendeu com Curitiba, né? Mas foi a primeira, e que obrigou, pela feiura que ficou aquilo, né? As pessoas a tomarem alguma posição com relação àqueles imóveis, sobretudo porque havia também uma novidade, né? Isenção de IPTU para quem restaurasse os imóveis, né? E nos anos seguintes eu fui tomando contato frequente com o Rio e vendo uma cidade se redesenhar, né? Essa cidade que todo mundo reconhece por praia e montanha, a partir do patrimônio, né? Novamente isso me marcou demais, né? E eu entrei na universidade já envolvido por essas questões, né? E acho que o start mesmo foi a partir de um encontro, o primeiro encontro que eu fui na área patrimonial, que foi justamente um encontro das instituições ligadas à gestão e identificação do patrimônio da Grande São Paulo, foi em Mogi das Cruzes. Em 1986 foi quando eu conheci a Silvia Passarelli, há décadas e décadas atrás, né? E tinha representantes de todos os municípios da Grande São Paulo. Foi incrível, né? Porque, de novo, eu via que havia uma efervescência de definição do que era o patrimônio. Não era só São Paulo que estava passando por perdas, né? Eram vários lugares, né? A chamada de consciência estava começando, né? Estação da Luz, né? A brigaiada que foi, depois a brigaiada no Caetano de Campos, né? Essas coisas foram gerando consciência nas cidades todas, e por aí comecei, né? Acabei fazendo com que o tema do patrimônio fosse o meu tema na graduação, né? Eu não fiz iniciação científica, mas fiz 2 estágios na área patrimonial, 2 anos no Departamento de Patrimônio Histórico Municipal de São Paulo, mais um no Museu de Arte Sacra, né? No DEMA, no antigo Departamento de Museus e Arquivos, e fiz minha especialização na UFRJ sobre conservação de bens culturais, né? Numa época em que os meus colegas não queriam nem ouvir falar de patrimônio, né? Quer dizer, historiador era ou dar aula ou pesquisar movimento fabril, sindical, escravidão, enfim, os temas mais clássicos da historiografia, história política ainda, né? E lá fui eu, né? Então, acho que de alguma maneira minha experiência pessoal foi construída um pouco socialmente também, né? Porque foram grandes movimentos da sociedade que foram me incomodando como cidadão, né? E aí, enfim, acabei então construindo, né, a minha ação de docente a partir de 99, sempre dentro da área patrimonial. Aqui no ABC a minha disciplina era patrimônio cultural, né? E foi com surpresa, né, na verdade, que eu vi vários dos alunos nas monografias de fim de curso, eu dava aula no curso de turismo, quererem desenvolver monografias sobre patrimônio, né, o que eu não imaginava que fosse, né, esperar tão facilmente, né, uma situação como essa. Isso se devia naturalmente não a mim, né, mas a um conjunto de docentes que procuravam criar esse estímulo nos alunos. E depois, enfim, ingressei no Museu Paulista em 2004, como membro, né, do corpo de docentes e curadores da instituição. O Museu Paulista é o Museu do Ipiranga, né, é a tradução que a gente tem que fazer sempre, vizinho aqui de São Caetano, né? E lá, então, eu desenvolvo atividade de curadoria em museus, né, isto é, formando coleções, catalogando, estudando essas coleções. Minha disciplina de graduação é sobre políticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil, no sentido maior, né, envolvendo patrimônio material, museus. Na pós-graduação, eu oriento em 2 programas. No programa de pós-graduação da FAUSP, eu trabalho com patrimônio cultural edificado, políticas de preservação do patrimônio cultural edificado, e digo a vocês com franqueza também, hoje a quantidade de alunos pensando em patrimônio na FAU é imensa em relação ao que era 10 anos atrás, né? Nós temos uma quantidade muito grande de alunos que antes só queriam saber de
projeto, né, ou de gestão urbana, né, de reflexão sobre pensamento e prática urbanística, hoje pensando no patrimônio cultural. Né, são muitas teses e dissertações, isso está acontecendo no país de uma maneira geral. Né, o banco de tese e dissertações do CNPq, que é disponível, né, no computador de qualquer um aqui, em que todas as teses e dissertações são depositadas online hoje no país, em universidades públicas e privadas, já mostra isso, né, um crescimento muito grande. E por fim, né, aquilo que eu tenho feito mais recentemente, né, é integrar o que também é uma novidade que é para a gente parar para pensar, né, a instalação na USP de um mestrado em museologia. Né, é o primeiro mestrado em museologia no estado de São Paulo. Nós estamos integrando de uma vez por todas, né, o Estado na formação de museólogos. Né? O Museu de Arqueologia e Etnologia, durante alguns anos, fez um curso de especialização, né, em museologia, mas que não dava o direito à inscrição como museólogo aos técnicos formados nesse curso. Agora o mestrado já vai efetivamente capacitar os profissionais não só a estudarem, né, o patrimônio sob a ótica da museologia, mas de inscrevê-los como profissionais. E, de alguma maneira, a gente, junto com outras universidades públicas e privadas, né, a Unifesp em Guarulhos, que agora tem um curso de História com qualificação final em patrimônio, né, a Federal do ABC com um curso de Políticas Públicas, que obviamente tem uma relação diretíssima com isso, o curso de História da Arte na Unifesp novamente, né, a Unicamp tem uma ênfase em patrimônio cultural no final do curso de História, os programas de pós-graduação em arquitetura, né, que estão cada vez mais próximos também da questão patrimonial. Hoje a gente tem uma condição de profissionais, né, muito grande, né, na qual eu procuro colaborar. E acho que aquilo que é fundamental, né, para a gente que está dentro da universidade, acha que o nosso mundo termina na soleira dos nossos campi. A legislação no Brasil hoje, sobretudo o Estatuto da Cidade, solicita que o patrimônio seja uma questão construída socialmente. A gente tem que, nas universidades, eu acredito, né, refletir muito seriamente em liderar essas audiências públicas, em propor audiências públicas, em propor o patrimônio cultural como uma questão que escape, não é? E por isso a nossa ação de extensão é central, né, que é para além de ensino e pesquisa. Né? A gente tem que ser propositivo no sentido de criar fóruns de debate, não debates teórico-metodológicos ou conceituais, mas debates com a comunidade, para ouvir a comunidade. Né? O Estatuto da Cidade obriga que a gestão seja compartilhada, inclusive no âmbito das definições de políticas culturais. Né? Então, eu confesso que estou animado. Né? Hoje eu abro jornais e quase todo dia no Estado, na Folha, tem uma notícia sobre o patrimônio cultural, gente. Há 30 anos atrás isso era raríssimo. Hoje no Estadão está lá uma notícia, né, sobre a construção da Torre Matarazzo na Avenida Paulista, com uma memorábile do desastre que foi a demolição da casa. Né? Amanhã espero que esteja a notícia da demolição dos Matarazzo de São Caetano. E assim a gente vai narrando o fim dos Matarazzo. Porque foram o maior conglomerado suicida do ponto de vista da sua memória, uma coisa trágica no Brasil. Né? E, enfim, né, acho que a gente tem muitos parceiros hoje, mas sobretudo um parceiro que é o da sociedade. Eles têm interesse. Jornal é um bom índice. Se tem matéria, é porque o público quer ler. Eles fazem teste com os assinantes, com os compradores. Então, acho que essa já é uma questão, é um indicativo que a gente tem muita coisa para ajudar, eu acho. Professor, acho que essa questão que você levantou agora, né, dessas ações dentro das universidades, por meio de cursos, e essa, vamos dizer, sensibilização, assim, me deixa bastante feliz, assim, que a gente aqui com o documentário, a gente estava vendo um quadro meio negro lá. E assim, o que eu acho importante é a questão também da gente fazer, vamos dizer assim, uma interlocução melhor entre essas universidades que você citou, desses cursos. Na UFABC a gente tem, além das políticas públicas, um curso de engenharia ambiental, que faz um diálogo bastante grande com a questão do patrimônio, e tem uma pós em gestão de patrimônio, que a Silvia Passarelli, que você citou, é a coordenadora dessa pós. E com relação à Silvia também, você falando dela, uma amiga muito querida, eu me lembrei aqui que a gente tem um outro projeto que também dialoga com a questão do patrimônio,
mas assim, mais focado na questão do patrimônio imaterial, que chama Memória dos Paladares. E a Silvia é uma das coordenadoras, tem até um pesquisador ali que é o Glaucon, né, que trabalha conjuntamente com ela, mas a ideia é pensar, desse outro projeto, é pensar o impacto da UFABC de Santo André, ali na Avenida dos Estados, nos arredores, nos bairros arredores, mas por meio dos paladares. Então, vamos supor, chegou mais pessoas, alunos do Pará, de Roraima, que tipo de pratos eles trazem, houve mudança ali de abertura de restaurantes, etc. A gente pensa tudo pelo viés do paladar. Mas enfim, ela aqui no Neblina, ela foi nossa colaboradora. Eu acredito que ela não está participando mais ativamente por conta da sobrecarga que todos nós docentes estamos passando por lá. Mas ela chegou a fazer palestra para os pesquisadores e a gente, enfim, tem muito carinho pelo trabalho dela e é a nossa grande parceira. Então, assim, com relação a essa questão, né, que você falou da questão de a gente melhorar esse diálogo, pode chamar essa moçadinha aqui para falar lá no Memória, no Museu Paulista, lá nas suas disciplinas de graduação, de pós. A gente está colocando eles na fogueira, você viu que chamar para a mesa aqui, é para eles já irem se acostumando, né? Enfim, mas fica aí a sugestão. E aí, pergunto novamente para a Soraya. Eu queria que você contasse, Soraya, sobre a questão do roteiro, da discussão que a gente fez de roteiro, do documentário, como entrou a história oral e a memória nisso, né? Enfim, também a questão dessa parceria que se deu entre a UFABC e o Centro Universitário Fundação Santo André, mas é mais você fazer um making of, né? O que o pessoal vê, o produto final, o resultado final. Então, contar um pouquinho como foi esse processo. Tá? Bom, Paranapiacaba, como todos que conhecem, ou quem conheceu via o documentário, percebeu que lá tem muitas dimensões que podem ser pesquisadas, né? A questão do futebol, a questão do turismo, a questão da memória dos ferroviários, temos a questão arquitetônica, temos o patrimônio, né, em vários âmbitos humanos, né? Tanto ele material como imaterial. Então, para roteirizar um documentário de Paranapiacaba, a gente, qualquer documentário ele tem que ser bem aberto. Então, a gente teve esse escopo, né, esse início desse roteiro debatido, né, de forma coletiva, em reuniões periódicas entre o grupo do projeto. E nós, não sei se vocês perceberam, nós separamos por temas. Então, o primeiro era a questão do turismo, para mesmo suscitar esse debate, assim, o que você conhece sobre a história da vila? Era a primeira pergunta que a gente fazia para os turistas, né? Então, o nosso primeira cena, ela foi moldada dessa forma, né? Os turistas que iniciaram ali o debate, né? O início do documentário. Logo após, e todos os temas, ao invés de colocar capítulo 1, trabalho, a gente pesquisou uma fonte biográfica que se relacionasse ao tema. Então, todos eles, além das imagens, né, de arquivos que a gente conseguiu, a autorização para todas elas, também tiveram a questão da pesquisa dos textos, né, que a gente inseriu ao mudar o tema a ser trabalhado no trecho do documentário. Então, primeiro o turismo, aí depois a questão, né, da história da vila, logo em sequência da pergunta, né, do que você conhece sobre a história da vila. Tomás Correia, que foi um colaborador muito importante, que foi o que deu, né, essa base histórica para o documentário. E com base nesse roteiro, nós também tivemos orientação da professora Ana para desenvolver a história oral. O único que a gente não abordou com a questão da história oral foi o Tomás Correia, que foi mais linear, né, o depoimento em relação à história. Os outros, a gente fez um roteiro de perguntas, no qual a gente queria cruzar as respostas, né, desses depoentes, desses colaboradores. Então, foram cerca de 10 ferroviários que a gente entrevistou, em torno de 5 turistas, foram também moradores que não têm vínculo com a ferrovia diretamente, né, como trabalhadores, mas moram na vila e hoje são empreendedores. Então, a gente fez um questionário de perguntas também, para eles refletirem, dividirem um pouco sobre esse universo, né, sobre Paranapiacaba.
E a partir desse roteiro de perguntas, nós tivemos esse um ano, né, de pesquisa de campo na vila. E em meio ao festival de inverno, a gente foi a maior abrangência dos turistas e alguns ferroviários que vão, né, na vila. Até uma das últimas apresentações do documentário, participaram algumas pessoas que não moram na vila, mas têm vínculo com a vila. E eles falaram que quem sabe da vila não mora lá, né? Mas aí eu falei, não, tudo bem, mas pelo menos, né, visitem, porque é difícil pra gente, enquanto pesquisador, procurar quem sabe mesmo de fato da vila. A gente procurou as pessoas que estão lá. Obviamente, começamos pelos livros e depois fomos a campo em Paranapiacaba, né? Não vou para São Caetano perguntar de Paranapiacaba, até mesmo porque o objeto de pesquisa era lá, então o nosso foco foi lá. Enfim, fizemos esse roteiro de perguntas, no qual a gente fez as transcrições desse material, né, também coletado. A próxima etapa será também a publicação de um livro esse ano, com essas transcrições e depoimentos de maneira literária, a transcrição, né, desses depoimentos. E, bom, como eu disse, o roteiro ele era de forma aberta, então várias coisas a gente foi moldando, né, para que se cruzassem os depoimentos. Como tiveram muitos, foram um ano de filmagem, então você imagina o quanto material a gente conseguiu, né, indo quase todo final de semana para a vila, então foi bem difícil a gente, né, filtrar o que seria de fato importante entrar no documentário. Assim, só complementando um pouquinho, essa questão, assim, por exemplo, a gente tem 30 horas de filmagem, né? Então, assim, quando a gente fez o produto final, a gente olhou para essas 30 horas e falou, mas e agora? Então, assim, por exemplo, na UFABC a gente ainda não tem pensado uma questão de política de memória, política pública de memória, de constituição de acervo, etc. Então, esses projetos que a gente está desenvolvendo, esse material, né, recolhido, ele fica nos nossos computadores, dos docentes. Então, é algo para se pensar. Então, assim, o principal caminho, a alternativa que a gente chegou foi a questão da publicação de um livro. E a questão, né, de o uso da metodologia da história oral, que foi a escolhida. Então, às vezes é difícil para quem não está acostumado com esse tipo de linguagem. Você não tem um documentário com narrador em off. São os depoimentos, porque a gente queria que eles dessem o tom mesmo do documentário. E aí o que acho que faltou nessa explicação foi a questão das redes, ou seja, não foi montar um questionário e sair entrevistando ferroviários, né? Foi criada a rede de ferroviários, a rede de turistas, a rede de moradores, a rede de parentes. Algumas vingaram mais do que as outras. Obviamente, a questão dos ferroviários era o nosso foco principal. Mas quando a gente, por exemplo, escutava os parentes dos ferroviários, o caso aí parece a senhorinha, né, do senhor Diniz, falando, a gente tinha um outro lado, né, uma outra perspectiva. Por exemplo, ela falava da dificuldade de se adaptar à vila, mas que hoje as crianças dela vivem ali como bicho solto, tal, brincando no mato, e ela não troca isso por coisa nenhuma. Enfim, aí outra coisa dessa questão, né, dessas críticas com relação a quem entrevistar, então assim, o critério principal foi a questão das redes. Eu acho que o mais importante que a gente conseguiu detectar foi a questão de hoje, apesar de ter os ferroviários que já foram cada um para o seu canto, eles têm um sentimento de solidariedade tão grande entre si que eles voltam ali no final de semana. Né? Não sei se vocês viram aquela cena, né, ou prestaram mais atenção na cena que está uma roda de ferroviários. Né? Então, muitos deles vão ali no final de semana para tomar uma cerveja na praça, tal. Então, a gente fez questão de captar esse momento. E, enfim, aí tem outra questão da metodologia de história oral, que é o ambiente, quer dizer, que foi nossa dor e a nossa delícia. Porque a gente acredita que o ambiente, você entrevistar os ferroviários em Paranapiacaba, olhando para um vagão ou sobre os trilhos, você tem um componente a mais dentro da performance da entrevista, que é o componente do espaço, né, que interfere na questão da memória diretamente. Então, assim, por que foi nossa delícia? Porque as memórias, elas fluíam de uma maneira muito legal, por exemplo, nessa roda que teve.
entre os ferroviários, mas por outro lado a gente não tinha assim uma excelência técnica para conseguir registrar as entrevistas nesses ambientes, né? Então foram as entrevistas que deram mais trabalho para a gente editar. Como que você fala do som, Soraya? Tirar lá, limpar o som, não quer? Você fala? Sintonizar, equalizar o som. Deu um super trabalho por causa disso. A gente não tinha aqueles microfones, né, que pegam. A maioria foram esse gravador, ou outros a partir da própria câmera, assim, o áudio. Então, na hora de editar, isso deu muito problema. E outra coisa interessante, que daí é a questão da parceria entre a Universidade Federal do ABC e a Fundação, que a Federal do ABC ela deu a continuidade para o incentivo que a gente recebeu do MEC. Né? Continuidade porque o projeto está durando já há 3 anos e o incentivo foi durante só o primeiro ano. Mas a Fundação ela deu um apoio muito importante, que foi a Casa Amarela. Então nós ficávamos, a equipe ficava ali, hospedada na Casa Amarela durante os finais de semana, passando lá os finais de semana vivendo aquilo e tal. E aí, enfim, isso durante vários finais de semana em seguida, por exemplo, durante o Festival de Inverno, etc. E agora nós estamos com um problema muito grande com a atual gestão da prefeitura, da subprefeitura de Paranapiacaba, porque a Casa Amarela, que era da fundação, que dava esse apoio logístico para a gente, foi transferida de novo para a prefeitura de Santo André, que por sua vez a gestão está na subprefeitura de Paranapiacaba. E aí todos os nossos ofícios, todos os nossos pedidos, tudo negado. O nosso pedido para exibir o documentário no Festival de Inverno de Paranapiacaba desse ano, negado. Que por sinal não tem diálogo nenhum com a história, né? A vida de Paranapiacaba no Festival de Inverno é para show, lazer e nada que se trata de história, né, local. Então a gente está com um problema aí, porque agora, por meio da metodologia da história oral, a ideia era voltar para a vila e fazer a devolutiva. Então, quer dizer, não aqueles pesquisadores que vão e só arrancam, né, roubam essa memória. Então, assim, a gente tem dentro do projeto a ideia de voltar a conversar com os ferroviários, fazer exibição lá, várias exibições, conversar com eles, fazer essa devolutiva, mas a gente está com esse problema, que é um problema logístico bem grave, que é a falta de lugar para ficar. Paranapiacaba não é o tipo de lugar que é confortável você ir e voltar, fazer bate e volta. Não dá para, vamos dizer assim, a gente conseguir alcançar nossos objetivos sem ter um ponto lá. Logicamente, nós temos Soraya aqui na equipe, que é uma pesquisadora maravilhosa, e ela vai encontrando meandros para que a gente consiga continuar esse projeto. Então, por exemplo, no Festival de Inverno de Paranapiacaba, a gente vai exibir do mesmo jeito, mesmo sem essa autorização da prefeitura, que foi negada em várias instâncias, porque ela conhece bastante a região, fez contato já com Subbar e etc. Quer dizer, mesmo que a gente exiba na padaria, ou ali com o Aldo do Som, que é um dos ferroviários que deu entrevista, a gente vai para o festival do mesmo jeito e com certeza. Né? Mas, enfim, são dificuldades que a gente está tendo, né, com relação a isso. Eu prometi que eu não ia falar, mas não aguentei. Bom, enfim, agora, a gente, pelo avançado da hora, a gente vai abrir as questões do público. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para 4 intervenções, passar para a mesa toda, não eu, porque eu já falei demais, mas para a mesa, para os participantes, daí a gente volta para fazer a segunda rodada, caso haja tempo, tá bom? Então, vamos fazer inscrições. Então, só para lembrar a mesa, a gente vai agora anotar as perguntas, depois das 4 perguntas iniciais, volta a palavra aqui para a mesa. Tá? Pode falar, Mônica. Na verdade, não é uma pergunta, eu só queria compartilhar uma experiência. Né? Em 2000, acho que foi 2000, não me lembro exatamente no ano, mas quando eu estava terminando, meu grupo que estava terminando a primeira turma do curso de especialização em museologia da USP, nós fizemos uma viagem de estudos a convite de alguns municípios de Portugal para conhecer algumas experiências de nova museologia que estavam consolidadas já lá, né? Não eram experiências, já eram experiências bem consolidadas. E que eram em alguns municípios, que o que me chamou a atenção, que era uma realidade muito semelhante à nossa aqui do ABC. Vou falar de 2 especificamente, só para ser rápida.
Um era o município de Setúbal, que foi o município que nos recebeu. Setúbal é um município da região da Grande Lisboa, era um município altamente industrializado, dentro de uma realidade de um município pequeno, não compatível com São Paulo, mas com uma cidade pequena, que não tinha mais de 100 mil habitantes, mas que vivia da indústria da pesca. E era uma sociedade que se organizava em torno disso, que era uma cultura milenar, né, que é a pesca no litoral de Portugal.